Cumprimento a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que é inscrito no canal, você que ainda não é e que vai estar visualizando, assistindo este vídeo, eu te cumprimento com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com vocês um texto bíblico e o título é O Indulto na Última Instância para a Vida e para a Liberdade. Como então obter, diante de uma condenação, obter vida e liberdade? Sabendo que a lei, ela veio para condenar. E o texto a qual nós estaremos estudando, falando acerca da prova da existência deste benefício para todos vocês que estão ouvindo e que no momento estão vivendo vidas destruídas, desesperadas, achando que não tem mais solução, a palavra de Deus será para você o remédio, a esperança e a certeza de você receber este indulto somente através da fé. O texto bíblico é aos Romanos, capítulo 5, e o versículo nós estaremos estudando e falando é a partir do versículo 14 até o versículo de número 17. Primeiro estarei fazendo uma breve oração para que o Espírito Santo nos oriente acerca deste assunto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença me coloco em condições de pó e cinza e nada mais, porque nada somos, mas Tu és um Deus maravilhoso, poderoso, e que nos escolheu, povos, línguas e nações, para Te servir, mas somos dependentes de Ti, ó Espírito Santo, que o Senhor venha me usar, e que ao passo que eu for falando da Tua palavra, aqueles que vierem a ouvir, sejam abençoados, sejam visitados e transformados. E a mim também, porque sou carente desta mesma palavra. Te peço, me use e a Tua palavra seja fonte para trazer vida, a qual muitos estão, aleluia, Senhor meu Deus, vivendo deserto, provações, mas eu sei que o Senhor, aleluia, é poderoso para resgatá-lo. Eu entrego esta humilde oração, ó meu Pai, e te peço com muito carinho que atenda e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz assim aos Romanos, a partir do capítulo 17, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Vemos que o pecado, ele veio através da queda de Adão e Eva no jardim. E a consequência do pecado trouxe para a humanidade um grande mal. Mal este que nenhum tipo de enfermidade física ou vírus ou circunstância que estamos vivendo na atualidade se compara a este grande mal que é o pecado. Porque
a doença física, a única coisa que ela pode fazer é tirar a vida do corpo do homem, mas ela não tira para aqueles que estão em Cristo Jesus a vida eterna. Mas sabemos que o pecado, se ele não for resolvido o problema do pecado, ele tira do homem também a vida eterna. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a graça bendita do Pai, para que todos aqueles que creem em Jesus Cristo e batizado nele, crendo no que ele realizou na cruz, recebam então a absolvição, o indulto e o perdão. E nós dividiremos esse texto em 4 etapas para que você entenda como que é o processo da queda, da redenção e de uma nova vida. O primeiro passo da grande destruição da humanidade que começou no Jardim do Éden foi o pecado, a desobediência da ordem dada por Deus ao casal colocado ali para desfrutar e para viverem uma vida sadia, sem enfermidade. Mas ao transgredir, como todos vocês conhecem bem a história bíblica, que é verídica, que é real, eles transgrediram, desobedecendo e comeram da árvore do bem, da ciência e do mal. E quando eles fizeram isso, adquiriram para eles uma mancha tão terrível que é o pecado, que a consequência do pecado é uma prisão, é doença e é morte. E nós vemos que Romanos 3, no capítulo 3 de Romanos, no versículo 23, a palavra de Deus diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que todos pecaram? Porque, como eu acabei de ler no trecho original da mensagem que Deus nos deu, que até sobre aqueles que não pecaram, semelhança da transgressão de Adão. Você pode dizer, mas eu não pequei, foi quem pecou foi Adão. O pecado que Adão, ele cometeu, eu agora estou pagando por ele, sim, porque nós somos descendentes do primeiro casal e herdamos o pecado original. Então, todos os homens ficaram destituídos da glória de Deus por consequência do pecado. E o pecado traz para o homem prisões. Muitas pessoas hoje vivem bem financeiramente, com uma família muito bonita, mas devido ao pecado, devido às coisas erradas feitas, às escondidas, tem vivido presos em vícios, e estão muitas das vezes em depressão e tirando as suas próprias vidas. Talvez você esteja vivendo situação semelhante. Isso a causa é por causa do pecado. O pecado traz isso, traz prisão, traz doença, traz enfermidade e a consequência final é a morte eterna. E todos os homens ficaram condenados a isto. E sabemos que por Deus amar o homem, ele criou uma forma de recuperar o homem, e esta é a única forma a qual o homem pode, se crer, ele ser absolvido e este grande mal do pecado ser destruído em sua vida e ele receber uma vida nova. E isto eu estou me referindo a este grande presente, a esta grande dádiva, a graça, que significa favor imerecido. E nós vemos que a segunda parte, a qual nós estaremos falando, que muitos confundem, acham que a lei, que é a segunda parte que nós estaremos falando, que debaixo da lei há salvação. A lei, ela é de Deus, mas ela não veio para salvar o homem. A lei, ela veio como espelho. A lei, ela só veio para poder servir de regra, servir de ordenança, e para que quando o infrator, ele errasse, ele pudesse observar aonde ele errou. Então a lei, debaixo da lei, não há salvação. A lei, para que você entenda, um exemplo muito prático,
Se você vai a um hospital e você está se sentindo mal, algo não está bem em você, quando você chega lá, o médico vai fazer os exames para poder ver o problema que há no seu corpo, no seu organismo. A lei é a mesma coisa. A lei é o exame que se faz para ter o diagnóstico do seu problema. Então a lei, ela só aponta o defeito e mostra o defeito, mas ela não cura e não resolve o problema. Ela só aponta e a mostra. E muitas pessoas se acham donos da lei e vivem apontando outros que tiveram sequelas, que tiveram problemas maiores que o dele, assim aparentemente ele acha que essas pessoas têm, e vive condenando essas pessoas com a lei. Mas acontece que o grande amor de Deus, ele contempla mais os endividados do que aqueles que acham que não devem nada. Porque aqueles que são muito endividados, muitos deles se arrependem e se humilham diante do altar e confessam os seus pecados e são abençoados com a dádiva do perdão. Porque o maior pecado da humanidade, o maior pecado não é a prostituição, a mentira, o assassinato, não é o homicida e outras transgressões. O maior pecado da humanidade se chama orgulho. Porque o orgulho, o orgulhoso, ele não dá voz, ele não dá ouvido à voz de Deus. Ele acha que ele está sempre certo. Então dificilmente ele receberá o perdão, porque o orgulho, ele impede o agir de Deus na vida do homem. Porque Deus, ele bate a porta para que o homem abra a porta do seu coração e ele entre. Ele é educado, o Espírito Santo fala o coração, mas ele é educado. É necessário que você reconheça as suas transgressões, os teus pecados e se humilhe e peça perdão a ele. E então, por certo, ele te perdoará. Mas o orgulhoso, ele não permite isto, então ele não tem a dádiva da graça. Mas todos os outros, seja qual pecado for, como aquele homem que morreu na cruz, ao lado de Jesus, mas ele creu em Jesus e ele foi salvo, e no mesmo dia ele entrou no paraíso. E é isso que a graça faz para aqueles que se humilham e crer no poder eficaz de Jesus Cristo. E a lei foi dada a Moisés, mas a graça revelada ao patriarca Abraão foi 430 anos antes de Moisés receber a lei. Foi dada a Abraão porque Abraão creu na palavra e foi imputado por justiça na vida dele a bênção, a graça e a salvação. Então a graça de Deus, ela antecede a lei que também é de Deus, mas que foi dada há 430 anos. Isso aconteceu quando Moisés tirou com a mão poderosa de Deus o povo do Egito e recebeu as leis, que seriam regras que Israel deveria guardar e transferir, ou seja, transmitir a todas as nações da terra. E as leis são regras para que possamos andar em ordenança. Mas nenhum homem foi capaz de cumprir a lei. E por mais que você cumpra 99% da lei, mas se você tropeça em um artigo, você está condenado. Por isso Jesus Cristo, ele é a pedra fundamental, ele é a base, ele é o único que cumpriu a lei. E é ele, honra e glória para todos sempre. Então ele cumprindo a lei, ele foi aceito por Deus, o sacrifício que ele fez na cruz foi aceito por Deus, porque foi puro, imaculado e cumpridor de todas as leis. Então agora eu, que não consigo cumprir a lei, me esforço a cumprir, mas não consigo, mas o complemento do que eu preciso, Jesus completa. Eu, quando creio em Cristo Jesus, ele me dá completa redenção, completa purificação e me faz então herdar, aleluia, a reconciliação com Deus, porque ele é o mediador entre o homem e Deus.
nós falamos sobre a graça, que é o favor imerecido, e a graça, ela nos concede o perdão e a justificação. E esta justificação também gera em nós a santificação. Por que nós se tornamos justos? Porque Deus enviou o seu Filho e Jesus Cristo 100% justo. Agora eu batizado nele, me torno justo, porque ele me justifica. E santificado, porque agora vivo uma vida separado das coisas que eu praticava quando era velho homem. Sendo em Cristo Jesus e crendo na sua palavra, vivo uma vida de consagração, me separando das coisas que não agradam a Deus. E nós vemos que a graça bendita de Deus, glorificado seja o nome do Senhor, ela é o dom gratuito, está escrito aqui aos Romanos capítulo 3, aleluia, no versículo aqui que eu acabei de ler, no versículo 24, sendo justificado gratuitamente pela graça. A graça de Deus, ela nos justifica, ouviu? Todos pecaram, mas quando o pecador se encontra com Cristo em humildade, em reconhecimento dos seus erros e confessando, o Senhor Jesus o purifica de todas as transgressões. E todos os seus erros são lançados no mar do esquecimento, não são mais lembrados. Todas as suas transgressões são perdoadas. E nós vemos, por último, a doutrina. O que é doutrina? A doutrina é um modo de vida. Como uma pessoa é cristão, serve ao Senhor, se ele vive uma vida como ele vivia antes. Então ele precisa ler a palavra, observar a palavra, porque o modo de vida tem que ser com doutrina. Doutrina são ensinamentos a qual nós devemos observá-los e praticá-los. E a palavra de Deus diz assim sobre doutrina, em Romanos 6, a palavra de Deus diz assim, no versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em sua concupiscência. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas a graça de Deus, que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste entregue, e libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. Mas, agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você passa a dar novidade, você passa a dar frutos, porque os seus frutos agora é de novo homem. Como Jesus falou para Nicodemo, necessário é nascer de novo. Nascer de novo é ter uma vida diferente da vida que se levava outrora, que a vida no mundo sem Jesus aparentemente é com liberdade, mas através do vício a pessoa fica prisioneira
e se destrói. E a vida com Cristo parece uma vida presa, mas é uma vida livre, porque os vícios não imperam mais na sua vida. Você não tem domínio do pecado sobre você, porque você vive na obediência à palavra de Deus, na doutrina da palavra de Deus. Então nós vemos aqui como receber o indulto na última instância, como receber o perdão. Talvez você se encontre com a sua vida em diversas situações difíceis, a qual você se envolveu. E talvez você está pensando até mesmo em retirar sua própria vida. Para você não tem mais solução. Eu quero dizer para você que Jesus te ama. Eu quero dizer para você que você foi gerado e antes de você ser gerado, Ele já tem uma história linda, um propósito para a tua vida e um propósito de ter uma vida abençoada e uma vida eterna garantida. Para isso é necessário você simplesmente tomar uma atitude, abrir o seu coração, permitir Jesus entrar no seu coração, crer na palavra de Deus, crer no grande plano da salvação que o próprio Deus formou para a humanidade em dar o seu próprio Filho para a redenção da humanidade. Ele é o único caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Na justiça aqui humana, se alguém for condenado e dificilmente ele receberá o perdão, ainda mais se o crime que ele cometeu foi gravíssimo, e em alguns países ele será submetido até a morte ou a prisão perpétua. Mas eu quero dizer que até mesmo estes, lá onde eles estão, se eles crerem na mensagem da cruz, mesmo que o seu corpo físico seja penalizado pelo crime, mas ele receberá a salvação se ele crer na bendita graça que é Jesus Cristo. Então não importa o que você esteja vivendo, o quanto você está sendo condenado, mas se você crê em Jesus Cristo, você é justificado e você recebe a salvação. Portanto, para você que está me ouvindo agora e que acha que não tem solução para a sua vida, existe um remédio que sara toda enfermidade e que purifica todo mal, e esse remédio é Jesus Cristo. Fique com esta mensagem. Leve esta mensagem para aquelas pessoas que estão precisando de Jesus. Compartilhe com ele, dizendo que tem solução para a vida dele. Ele reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Ele não vai precisar confessar para o pastor o seu pecado. Ele não vai precisar confessar para o padre ou para outra entidade o seu pecado. Ele no seu quarto, ou dentro do seu carro, ou onde ele estiver, abaixe sua cabeça e fale com Deus. Ele está do seu lado. O Espírito Santo está aqui, ele é uma pessoa. Jesus, quando foi para a glória, ele deixou o Espírito Santo aqui e ele te ouve. E se você com seus lábios confessar todo o seu pecado para ele e pedir perdão, e pedir que ele o aceite, se teus lábios confessa e se com teu coração você crê, imediatamente ele te perdoa e te sara. Depois você fala para um pastor, para um irmão da igreja, para alguém que você aceitou Jesus como Salvador. Mas naquele ato você já recebeu todo o perdão e toda a bênção do Senhor, porque é imediato o que Deus faz na restauração de um homem. Creia tão somente, é dado a todos que crer. Quem não crer, não recebe, mas quem crer, verá a glória de Deus. Estarei orando por todos vocês neste momento e agradecendo a Deus por este minuto, este momento falando da sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvo pela tua palavra, porque foi assim que tu quis, ó Deus, revelar ao homem o teu poder pela palavra. Não foi por outro instrumento, mas pela Escritura, pela palavra, e o Senhor tem nos dado, aleluia, através do seu Filho, a graça bendita.
E aqueles que acabaram de ouvir esta mensagem, que estão vivendo momentos difíceis de angústia, receba, ó Deus, a tua bênção, receba o refrigério, receba a paz nas suas vidas, receba, Senhor, a solução, receba a bênção, receba a dupla honra, que é as bênçãos no físico e no espiritual. Senhor, visita as vidas, aleluia, quero em teu nome, ó Jesus, abençoar a todos, Senhor, aleluia, entregando todos em tuas mãos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Fique com esta palavra, receba a bênção de Deus.